Bom dia. Que essa sexta-feira santa faça ecoar no seu coração toda a força e a espiritualidade do coração de Jesus. É uma grande graça podermos celebrar na primeira sexta-feira do mês a sexta-feira santa, a sexta-feira maior, a sexta-feira da nossa redenção. Porque na verdade, toda a espiritualidade do coração de Jesus brota dessa sexta-feira. Por assim dizer, brota dos sinais de amor incondicional de Deus por nós, que essa sexta-feira nos apresenta. Por isso, nesse clima que é próprio de Betânia, e eu espero que você, e sobretudo os nossos recantos, tenham conseguido viver intensamente essa Semana Santa, e de modo todo especial essa sexta-feira, com tudo aquilo que era agradável ao coração do Padre Léo. Nós da primeira hora sabemos o quanto o Padre Léo vivia com intensidade a Semana Santa e procurava de fato se esforçar e nos levava também a fazer o mesmo esforço de colocar os pés nas pegadas de Jesus. Essa é uma mística própria de Betânia, que nós não podemos abdicar dela. À luz da palavra de Deus, à luz do referencial maior, do referencial bíblico, colocar os pés nas pegadas de Jesus. Isso é fundamental. Então eu quero convidar você agora a entrar nessa mística, a mergulhar. A mística, ela vem carregada de contemplação, desse olhar profundo que é capaz de recordar no sentido pleno da palavra, que é fazer um recorte com o coração e à luz desse recorte feito, sentir, renovar o sentimento, atualizar o sentimento e ao atualizar o sentimento, dar o passo na fé. Porque o sentimento é esse movimento que nos envolve para nos levar a um amadurecimento na fé. O sentimento gera envolvimento, a experiência, melhor dizendo, gera envolvimento, gera adesão, gera compromisso. E o Padre Léo se esforçava para que nós vivêssemos assim. Então, agradecendo a Deus esse presente que nos é dado no ano do Espírito, porque nada disso é por acaso. Nós estamos no ano do Espírito, e o Espírito prometeu a Betânia, a cada um de nós, a nossa família, um mergulho profundo no carisma. E por conta dessa promessa do Espírito, nós temos a graça de viver uma primeira sexta-feira do mês, uma primeira sexta-feira do coração de Jesus, em plena Semana Santa. Com tudo o que significa, com o nosso jejum, com a nossa penitência, com a nossa oração, com os nossos filhos nos nossos recantos, se preparando para a via crucis, a via dolorosa, seguir os passos do Senhor. Então vamos refletir um pouco sobre isso, rezar isso na nossa primeira sexta-feira, então, conforme a carta da primeira sexta que você já recebeu. Iniciemos pedindo então o Espírito Santo. Onde você estiver, vá dizendo: vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem com poder, vem Espírito de Deus nos encher, vem Espírito de Deus nos tomar da sua presença, vem Espírito de Deus encher esse lugar, porque queremos sentir com Cristo. Esse é o nosso desejo, sentir com Cristo, sentir com a igreja, sentir com
eclésia, sentir com a igreja, sentir com Cristo. Vem, Espírito Santo, vem com poder. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pois bem, à luz daquilo que foi enviado então para a primeira sexta-feira do mês, temos a graça de podermos juntos refletir nessa sexta-feira santa, nessa sexta-feira maior. E a primeira coisa que eu quero destacar é isso. Não é por acaso. O Espírito Santo, nesse ano do Espírito, no Espírito Santo, para que nós possamos fazer valer o lema desse ano, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4, para que tudo isso se realize, o Espírito Santo preparou que nós pudéssemos refletir sobre o coração de Jesus na sexta-feira da paixão. Como a gente diz lá em Minas Gerais, sexta-feira da paixão. Por isso, eu quero iniciar trazendo a palavra de Deus, que vai ser um texto paradigmático para a nossa sexta-feira e, consequentemente, um texto que nos lembra muito a espiritualidade do coração apresentada pelo Padre Léo. Mergulhando na espiritualidade deixada pelo Padre Léo, que nós somos chamados a perseguir como um verdadeiro legado. Então abra a sua Bíblia em João capítulo 19, a recomendação nessa primeira sexta é que você releia todo esse capítulo 19, ele aparecerá mais tarde, às 3 horas da tarde, na celebração da paixão e morte de Nosso Senhor, na celebração litúrgica. Mas é importante que você hoje, se puder, se detenha ao longo do dia a esse texto de João 19. E você vai entender por que ao longo da reflexão. Mas de modo especial, eu quero ler com você a partir do versículo 31, onde Jesus já está no alto da cruz e ele acabou de morrer, dizendo, e tudo está consumado. Inclinando a cabeça, ele entrega o Espírito, morre. A partir do versículo 31, o que acontece com o corpo do Senhor na cruz? E a gente pode contemplar isso. O discípulo amado assim escreve: como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e que fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança e imediatamente jorrou sangue
e água. Aquele que viu, dá testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura que diz ainda: olharão para aquele que transpassaram. Olharão para aquele que transpassaram. Grave esse João 19, versículo 37. Olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, querida família Betânia, eu abri a carta da primeira sexta-feira do mês, nessa sexta-feira maior, nessa sexta-feira santa, com esse texto. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Trata-se aqui do texto paradigmático para nós, João 34, porque os santos padres viram, e eu escrevi isso no livro Coisas do Coração. Se você já leu, você vai se lembrar. Se você não leu, você tem mais uma oportunidade, porque eu procuro fazer desse livro um grande ensaio sobre a espiritualidade de Betânia, sobre a nossa espiritualidade. Então vale a pena ler e estudar esse livro, não porque eu escrevi, mas por ser de fato um ensaio sobre a espiritualidade de Betânia, sobre a espiritualidade do coração de Jesus, à luz de Betânia. E muito do que eu vou dizer aqui está lá, e que eu chamo a sua atenção hoje. Então veja, a sexta-feira santa constitui-se para nós no dia derradeiro, o dia no qual Jesus deu a sua vida por amor. Foi por você, foi por amor, isso é fato. Você já ouviu isso inúmeras vezes. O Evangelho do Discípulo Amado, então, expressa isso. E era um texto muito caro ao Padre Léo, que eu repito sempre, até porque aprendi com ele, por assim dizer, a trazer esse texto sempre diante dos olhos. João 13, 1. Vai do capítulo 19 de São João a João 13, 1. Esse texto foi lido ontem, na missa do lava-pés, porque é a narração da instituição da Eucaristia. São João, como você sabe, não narra a instituição da Eucaristia nos moldes dos sinóticos. Ele omite a fala: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mas, em contrapartida, ele coloca a cena do lava-pés. E, no versículo 1 desse capítulo 31, desse capítulo 13, está lá: amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E a palavra em grego significa que ele amou até o limite, até o extremo. Tudo o que Jesus podia amar, ele amou. Não dá para amar nem um pouquinho a mais e nem um pouquinho a menos. Ele amou tudo. E esse amou-os até o fim, até o extremo, expressa esse amor incondicional, esse amor total, esse amor sem limites, como eu gosto de dizer, próprio do coração de Jesus. Foi assim que Jesus nos amou, conscientemente, dando a vida por nós, cumprindo as profecias do Messias, o servo sofredor, os textos do servo sofredor. Ele cumpre a profecia e ama até o fim. Então, de tal forma que, cumprindo a profecia, obediente, se tiver tempo a gente ainda pode falar do Getsemane, esse momento crucial da vida de Jesus.
onde fica evidenciado essa entrega, essa oblação. E aí a gente entende, essa palavra é fundamental na espiritualidade de Betânia, a oblação, que para nós se traduz em disponibilidade, em estar livre para fazer o que Deus pedir de nós, seja o que for, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, por mais exigente que seja, ir até o fim, oblativamente, se oferecer. Oblato é aquele que se oferece livremente para ser usado por Deus, para ser instrumento de Deus, para ser um instrumento, um diapasão, os músicos vão gostar dessa metáfora, para ser um diapasão afinado, né? Para ser, aliás, um instrumento afinado no diapasão do Espírito, o contrário. Para ser mesmo, o consagrado de Betânia precisa ser um instrumento afinado no diapasão do Espírito. Por quê? Porque essa afinação se dá por essa entrega de obediência, por essa oblação. Amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aonde que se revela essa disponibilidade? Aonde que se revela esse oferecimento? Aonde que se revela essa oblação? No amor. O amor vai até as últimas consequências. O amor é capaz de tudo. O amor se gasta. Por isso é amor ágape. Olha como as coisas se encaixam. O Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica, Deo Caritas Est. Deus é amor. Que amor? Amor ágape. Amor de doação, amor de oblação, amor de entrega, amor que se gasta pelo amado. Isso tudo é o fundamento da nossa espiritualidade. Por isso, quando pergunta, o que é um consagrado de Betânia? Amor. É amor. E enquanto não amar, não cumpre a sua missão, e nós seremos cobrados por Deus. Se Deus cobrar alguma coisa, Ele cobrará de nós, consagrados de Betânia, amor, e para completar, porque vamos falar dos dois, das duas faces da mesma moeda, porque não se separam, amor acolhedor. O que somos? Amor. O que fazemos por amor? Acolhimento. Acolhemos por amor. Por isso, acolher não é uma proposta técnica de um consagrado de Betânia. Amor não é acolhimento não é uma proposta técnica de um consagrado de Betânia. Acolhimento não é algo que um consagrado possa fazer ou não fazer. O consagrado que não acolhe, ele peca. Porque ele está deixando de amar. A expressão maior do amor que se é em Betânia se dá por meio do acolhimento. Por isso que não se separa. E veja bem, é um acolhimento na íntegra. É o acolhimento que preferencialmente é pelo desfigurado, o filho, a filha que chega, aquele que vem, Jesus desfigurado que vem até nós, mas o acolhimento é a todos. Por isso que eu tenho insistido que Marta entre nós precisa cada vez mais ser expressa através da hospitalidade. Porque pela hospitalidade eu sirvo e acolho por amor quem vier até nós, independente se veio para ficar ou se veio para passar alguns dias. É triste quando o consagrado endurecido não acolhe. Falta amor. Nega-se aquilo que deveria ser. O que nós somos? Amor. Então, trata-se da referida sexta-feira maior. Aquela sexta-feira que nós chamamos santa. Onde os sinais concretos desse amor incondicional, esse amor maior, foram selados através da flagelação, através da violência e da tortura, porque o nosso Deus foi torturado, o nosso Jesus foi torturado,
foi um preso torturado, através da coroação de espinhos, através do silêncio ao longo do Calvário, através da crucifixão, através das 7 palavras proferidas por Jesus na cruz, através da morte no madeiro, através da abertura do seu peito pela lança do soldado. Tudo isso são símbolos que emolduram essa paixão e morte do Senhor, do Redentor, nessa sexta-feira santa. É bom termos aqui do lado a imagem do crucificado. Não é novidade para ninguém, mas eu reforço isso. Toda quaresma, já tem alguns anos, eu retomo esse livro aqui. Que, na minha opinião, eu hoje descobri até mais um nas minhas pesquisas, mas eu penso que esse livro continua sendo um dos relatos sobre a paixão de Jesus mais bonitos que nós temos. Porque através da ciência de um médico forense, de um médico investigador criminal do FBI, que chegou a dar a causa a mortes de mais de 2.000 cadáveres, esse Frederick Thomas Zugby, norte-americano, ele chega à conclusão sobre a morte de Jesus. Aliás, a pergunta do livro é essa: do que morreu Jesus? Qual foi a causa mortes de Jesus, né? E a conclusão é bastante chocante, nos deixa perplexo, porque mudou muito a minha concepção. Às vezes eu escutava o Padre Léo falando sobre um outro livro que eu tenho também, já li, que era A Morte de Jesus segundo um cirurgião, um cardiologista, cuja tese era que Jesus teria morrido de asfixia, e Pierre Barbet, um francês, que vai descrevendo a morte de Jesus, e o Padre Léo pregava sobre esse livro, falando sobre as nuances, sobre os detalhes da flagelação, da dor, do sofrimento de Jesus. Depois falava sobre as chagas, sobre as 7 dores de Jesus, sofridas por Jesus no Calvário, desde a cusparada até a zombaria. E aquilo encantava a gente, e parecia que a gente visualizava aquele momento da crucifixão. Esse livro teve o mesmo poder sobre mim. Eu li, depois que o Padre Léo já estava falecido, quando eu descobri esse livro, e eu tenho certeza que era um livro que ele gostaria muito de ter lido, muito. Porque é uma riqueza de detalhes fantástica. Por exemplo, ele chega a estudar os espinhos da coroa e definir o tipo de planta de onde foram tirados os espinhos. Consultando botânicos, ele plantou o tipo de planta da coroa de espinhos, aquele chamado espinheira de Cristo. Tem no Brasil também, nós temos em Betânia, inclusive. Era uma das razões porque o Padre Léo queria que tivéssemos aqui a espinheira de Cristo. Sobretudo, ele diz que é especificamente a espinheira de Cristo síria, que dá uns espinhos de 2,5 centímetros a 3, mais ou menos. E aí você vê-lo descrever o impacto dessa coroa de espinho, e a gente vê só uma tiara colocada na cabeça de Jesus, mas pela descrição e como era feito na época, cobriu toda a cabeça de Jesus com esses espinhos, cada um de 2,5 centímetros a 3, e isso cravado na cabeça de Jesus por zombaria. Esses espinhos, ele vai descrevendo a dor que pode ter produzido em Jesus, porque não é só o sangue que escorreu, ou o furo no couro cabeloso, mas com certeza esses espinhos atingiram nervos, uma nervura
da cabeça que fez com que Jesus tivesse dores horríveis. Recém-operado, passando por momentos assim de dor, você vai tendo uma certa noção. A minha quaresma foi bastante interessante nesse sentido, de você se projetar a partir da dor, nessa tentativa. Meu Deus, muito sofrimento, a dor sentida por Jesus. O estudo sobre os pregos, sobre os cravos, estudando que provavelmente eram cravos, os mais usados pelos romanos, tinham de 12 centímetros a 13, cravados nas juntas, ou então próximo do dedo polegar, na maioria no punho, com os pés separados, um em cada pé. Não foi apenas 3 pregos, foram 4, por conta, para que Jesus pudesse estar seguro na cruz. Era uma tática dos romanos, que era especialista em crucifixão. A crucifixão nasceu com os babilônios, com os assírios, mas os romanos, que eram especialistas em crueldade, em tortura, logo se adaptaram bem ao suplício da cruz, que era dado para os piores, para os escravos que atentassem contra os patrões, contra os donos, para aqueles que tinham rebelião política, que se atentavam contra César, e assim sucessivamente. Era para os piores a morte de cruz, e Jesus estava lá. Mas o mais interessante é o estudo que ele faz, para poder dizer o quanto Jesus chegou chagado na cruz. Quer ver um dado interessante? A pergunta que ele faz: um crucários era o nome que se dava àquele condenado à crucifixão, crucários em latim. O crucários, ele chegava a ficar uma semana na cruz. Às vezes, porque por isso era cruel, porque ele era lá colocado nu, e ali, posto na cruz, depois de sofrer todo tipo de humilhação, ele ficava lá, e dependia muito da estrutura física do condenado. Então, às vezes, um crucários ficava uma semana na cruz, e lá ele ia morrendo aos poucos, sentindo dores, cãibras, dores atrozes, sobretudo no peito, no ombro, com dificuldade de respirar, porque enquanto ele tivesse força física, ele mexia o tronco e conseguia erguer a cabeça para respirar um pouquinho. Mas de um dado momento, ele ia perdendo as forças, o pulmão ia se enchendo de líquido, por conta da dificuldade, das inflamações, e ali a pessoa numa chaga, sendo uma chaga febril, ia morrendo aos poucos. Mas alguns resistiam, os animais vinham, mordiam, os pássaros vinham, comiam, e assim ia acontecendo, ali, no meio de todo mundo. Não pense que tinha um lugar reservado, um calvário, uma montanha bonita, onde lá era adorado. Era no meio do povo, e o povo passava e ia provocando, aqueles que estavam lá, porque era uma ignomínia. Por isso São Paulo irá dizer: a cruz é ignomínia para os judeus, vergonha total. Maldito aquele que morre no madeiro, maldito aquele que morre na cruz, diz a palavra. E para os judeus e para os gregos, loucura, porque os gregos, na sua cultura clássica, não conseguiam admitir um castigo tão bárbaro, e para eles era loucura. E é assim que Jesus vai morrer. Mas esse autor diz o seguinte, baseado em tantos estudos: Jesus morreu muito rápido. Ele ficou só, entre aspas, 3 horas na cruz. Foi crucificado ao meio-dia, faleceu às 3 da tarde. Às 12, faleceu às 15. Por isso,
hora da misericórdia, vai ligando tudo. E por que ele morre tão rápido, é a pergunta. E aí ele vai descrevendo. Ele descrevendo o chicote, o flagelo com que Jesus é açoitado num tronco. Ele descrevendo aquele flagelo com as fitas de couro, com bolas de ferro na ponta, com pedaços de osso acoplado à ponta ali depois do ferro, porque com muito requinte de crueldade, os romanos separavam o castigo para cada um. E dependendo da gravidade daquele que fora condenado, eles tinham, antes da crucifixão, um tipo de flagelo. E Jesus recebeu o pior, que é para aqueles piores condenados, que era esse flagelo com a ponta partida, então em 3 fitas de couro, com bolinhas de ferro, pedaços de osso, de tal forma que quando ele apanhava, e Jesus recebeu no mínimo 119 chicotadas, mais ou menos, que é a questão do 40 menos 1, então 39 vezes algumas vezes, dá por volta aí de 119 chicotadas, que batiam nas costas, nas pernas, nos braços de Jesus e arrancavam pedaço de carne. Veja, aquilo que foi expresso no filme do Mel Gibson e que provocou tanto terror quando foi lançado, e que até hoje impacta quando a gente assiste, é real. E pela descrição do livro, e ele analisa o filme do Mel Gibson, diz que foi muito pior do que aquilo que o filme conseguiu retratar. É essa dramaticidade, esse sofrimento, essa dor, que está expresso nessa sexta-feira maior. Que significa essa sexta maior, mas não de uma forma dolorista, de uma forma que Jesus, o porquê Jesus chega a esse ponto. E quando a gente não mergulha nesse mistério, a gente tem uma religião de cabeça, de costume. A gente leva como que no peito e na raça, enquanto tem forças para fazer, e vai colocando inúmeros condicionamentos para viver aquilo que Deus pede de nós, sobretudo para viver a nossa vocação, o nosso chamado. Mas quando você mergulha nessa dimensão profunda, de um amor tão grande que chega às raias da atrocidade com que Jesus viveu, você vai entendendo o que o amor é capaz, o quanto o amor é capaz de nos dar, de fazer, para que Deus triunfe no coração humano. Então, a Sexta-feira Santa, aliada à primeira sexta-feira do mês do coração de Jesus, nos remete para esse amor que vai às últimas consequências. E é esse amor que eu convido você a contemplar, não de forma romântica, mas de forma realista, tentando de fato perceber, foi por você, foi por amor. Olhe para a cruz, tem que olhar para a cruz. E esses símbolos então emolduram a paixão e morte do Redentor como sinais de um amor que vai até as últimas consequências. A gente entende por que então a igreja nos convoca à oração profunda, à penitência fecunda e ao jejum disciplinado e libertador nessa sexta-feira. Vou repetir, olhando para essa dramaticidade da cruz, a gente entende por que a igreja pede de nós uma oração profunda. Por que a igreja pede de nós uma penitência fecunda? E por que a igreja pede de nós um jejum disciplinado e libertador? Para que nós possamos corresponder com o nosso coração, sentindo com Jesus, sentindo com a igreja, a esse amor.
É uma busca de fato não viver isso como um espectador que vai ao cinema e vê um teatro, vê um filme, como quem vai num teatro assistir uma peça, como um espectador que até aplaude os protagonistas, mas que não vivencia como seu. Não, você não é espectador, porque foi por você, foi por amor. E o quanto mais você puder colocar os pés nas pegadas de Jesus e sentir com Ele, mais profundamente esse gesto de amor incondicional de Deus por você, por nós, por cada humanidade, será retribuído por você por amor, porque você conhece aquela expressão, amor com amor se paga. Amor com amor se paga. Não tem como se sentir amado como Jesus nos amou, não tem como não se sentir amado por Jesus e não querer responder a esse amor amando. Aqui está o mistério da nossa vocação. Veja, eu tenho para mim que quanto mais fraco for o registro do amor de Deus no seu coração, maior a sua dificuldade de amar e transpassar, transcender as dificuldades que se apresentam na sua vocação. Na maioria das vezes, ouso dizer isso, não é crise vocacional, é crise de amor. Não é crise vocacional, é crise de experiência amorosa com Deus, que faz com que você tenha forças, que lhe dá forças para transcender, para ir além. São Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E ele pode dizer, porque ele enfrentou de tudo por causa de Jesus, foi até o fim. Por quê? E olha que ele não conheceu Jesus histórico. Ele se deteve ao Cristo da fé, o Cristo que foi filtrado por ele, pela experiência que ele teve em Damasco, no Atos dos Apóstolos capítulo 9. E ali foi tão forte que a gente chega a dizer que ele caiu do cavalo, e nem cavalo tem na cena. De tão forte que foi a experiência, e de lá para cá, e o amor de Paulo transcendeu a história. Fez dele o maior missionário de todos os tempos. Por amor. Amor com amor se paga. Mas a gente pode perguntar, e eu quero continuar rapidamente no texto. A mãe igreja responde, então, por meio da oração profunda, da penitência fecunda, do jejum disciplinado e libertador. São instrumentos para que nós possamos viver com intensidade o mistério. E que mistério é esse então? O mistério de um Deus que se entrega, de um Deus que se dá, de um Deus que vai às últimas consequências. E aí umas perguntas se levantam. Que mistério é esse? Onde está Deus diante da dor, do sofrimento, do flagelo humano? Que Deus é este que se silencia frente à dor da humanidade? A cruz faz com que a gente pergunte pelas dores do mundo, pelas tragédias. Por exemplo, nós aqui em Santa Catarina estamos vivendo aí esse drama que aconteceu aqui pertinho em Blumenau, daquelas 4 crianças mortas a machadada. 4 crianças mortas a machadada, e outras que se machucaram, outras 5 machucadas a machadada por alguém, um rapaz de 25 anos, que depois se entregou e está preso. Veja, que mistério é esse da dor? Uma mãe dessa pode perguntar, onde está Deus? Que Deus é este que permite uma tragédia dessa com um inocente? Que culpa tem? Como diz aqui, esse piá. Por que esse sofrimento? A sexta-feira da paixão,
vem iluminar essa tragédia humana, esse sofrimento humano, essa dramaticidade da dor, do sofrimento no mistério humano. De que maneira? Onde está Deus? Há um grande teólogo que disputa com Karl Rahner o posto de maior teólogo católico do século XX. Um lado pende para ele, outro lado pende para o Karl Rahner. Mas esse teólogo chamado Hans Urs von Balthasar, ele, através de um viés místico, estudando os grandes místicos da igreja, e também do capítulo 2 da carta aos Filipenses, a Kênosis, que daqui a pouco a gente vai ler um trechinho, ele ensina sobre o silêncio trinitário de Deus nesse momento de dor. E ele fala que de fato há um silêncio trinitário de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se silencia em Jesus, na sua paixão pela cruz, na sua paixão de cruz. Ali, no drama da cruz, está Deus, Trindade, silenciado. Por quê? Porque ele se esvazia da sua divindade e vive a humanidade na sua mais radical consequência. Para quê? Para tocar a dor humana naquilo que há mais humano. Humano, demasiado humano. É a tal ponto que essa cruz virou paradigma. Quando a gente sofre, a gente diz, olha o tamanho da cruz. A pessoa está sofrendo de, nossa, que cruz grande ele carrega, hein? E essa cruz pode ser física, psíquica, espiritual, pode ser moral, pode ser no matrimônio, na relação com os filhos, pode ser de pai para filho, de mãe para filho, de filho para mãe, de filho para pai. Cruzes que estão aí no drama de ser humano, que fazem parte do pacote de ser gente. E o que Deus fez para tocar essa dor no profundo da nossa humanidade, só tinha um jeito: vivê-la profundamente como humano. Jesus foi em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Menos no pecado. Mas ele viveu a dor, o drama, a cruz, para que nós possamos nos associar a ele, para que as cruzes do mundo possam ser associadas a ele. E é por isso que ele vem desfigurado para nós em Betânia, nos crucificados do nosso tempo, nos crucificados pela dependência química, nos crucificados pela droga, nos crucificados pelas mazelas do nosso mundo, nos crucificados pelas consequências do pecado, na vida, no caminho, na história. Então essa kênosis, um Deus que se rebaixa, um Deus que se aniquila da sua divindade, assume a condição de servo, de escravo. É um Deus que assume o cântico do servo sofredor, colocado tão bem ao longo dessa Semana Santa, nos capítulos 49, 50 e por aí vai, da profecia de Isaías. Em contraposição a um Deus mágico, muitas vezes, de um Deus quebra-galho, muitas vezes, de um Deus mercantilista que faz troca, escambo, em muitos anúncios aí, pelo mundo afora, em oposição a um Deus grandioso, que às vezes nós esperamos, que às vezes nós queremos que Deus haja como um mágico, como alguém do universo do Harry Potter que sacode a varinha e resolve tudo num passe de mágica. Não, 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 não. O nosso Deus é um Deus que sofre a dor do homem, da mulher, a dor concreta. Eu já falei para vocês, uma vez uma mãe me perguntou, padre,
Que Deus é esse? Onde está Deus? Meu filho está lá, debaixo daquela cracolândia. Podia estar aqui comigo, bem cuidado, e está lá, Padre, comendo resto, revirando o lixo, numa cracolândia, agarrado a um cachimbo, a uma latinha de crack. Onde está Deus? E eu disse para ela: mãe, Deus está lá, do lado dele, sofrendo com ele, e assim como você, chorando, noites e noites a fio, chorando, sentindo a dor dele, porque Jesus faz isso conosco, ele é solidário à nossa dor na cruz, ele assumiu nossas dores, um texto importante na sexta-feira, ele assumiu nossas dores, carregou nossas iniquidades, em suas chagas nós fomos curados. E Jesus está lá, Deus está lá, do lado do teu filho, esperando a oportunidade que ele possa dizer: entra, Senhor, a casa é sua. E aí, quando ele abrir o coração, Deus se fará presente e o retirará do charco de lodo e de lama, como fala o profeta. Ele dará a liberdade dos filhos de Deus. É preciso que a gente saiba disso. O nosso Deus é um Deus que se aniquilou por nossa causa, que se fez humano, servo por nossa causa. O Deus de Jesus Cristo, que se encarnou, escolheu fazer-se presente onde a soberba humana impede de encontrá-lo, ou seja, no sofrimento, na vergonha, na humilhação, na fraqueza do pobre, no desamparo, na loucura da cruz, nós encontramos o nosso Deus. Ele está lá, sofrendo o que é nosso. A espiritualidade do coração de Jesus, ela faz parte desse quadro dramático da existência humana revelada na cruz de Cristo. Sim, nós vislumbramos nesse quadro dramático aquele coração que tanto amou e que da maioria só recebe ingratidão, indiferença e pecado, como nos lembra Santa Margarida Maria Alacoque, essa santa do século XVII, que em Paray-le-Monial, na França, foi um grito do coração de Jesus para o mundo. Lembrou que o nosso Deus tem coração, e porque tem um coração, ele sofre o nosso sofrer. Ele nos acolhe, nos ama, ele não desiste de nós. Ele é redentor. Do mesmo jeito, mergulhamos através desse quadro no amor feito misericórdia, revelado por Santa Faustina Kowalska, que já no século XX nos mostrou os raios da misericórdia que brotaram do coração do Senhor e que se espalha sobre todos nós. Essa dor não foi em vão, essa cruz não foi em vão, esse sofrimento não foi em vão. Os raios da misericórdia nos atingem exatamente por isso. E se você rezar o terço da misericórdia hoje, eu sei que você vai rezar, você vai entender. A cruz é a base da misericórdia. A cruz é a base. Por isso que a gente fala: ó sangue e água que jorraram do coração de Cristo, que jorraram do Cristo na cruz. E diante dessa cruz, só resta-nos confiar, abandono. Como eu digo sempre, abandonar-se nas mãos de Deus, confiando nele, porque não há sofrimento que não seja redentor em Jesus, não há dor que não seja redentora em Jesus. Completamos na nossa carne aquilo que falta à redenção de Cristo para a salvação do mundo. Então tem sentido, tem razão, tem porquê. Assim como Santa Margarida Maria, Santa Faustina, eu cito também, e com ele vou fechando esse momento, cito o nosso servo de Deus, Padre Léo de Betânia, nosso pai fundador. Padre Léo nos ensinou que é preciso olhar para a cruz,
na hora da morte do Senhor, confiar nele. Padre Léo destaca, a partir da experiência bíblica, sobretudo desse capítulo 19 de São João que nós lemos, o momento do coração rasgado. João 19:34. Se você ler aquele livro, A Cura Interior, um dos primeiros livros do Padre Léo, de capinha roxa, Padre Léo fundamenta todo o exercício de cura interior nesse texto, nessa hora da cruz, na hora da misericórdia, onde o lanceiro rasga o coração de Cristo. Você deve se lembrar do Padre Léo pregando sobre São Longuinho, o soldado romano, que possivelmente, não se tem muita certeza disso, mas a tradição afirma, São Longuinho foi o lanceiro que rasgou o coração de Cristo. Padre Léo dizendo, pegando a raiz bíblica, olharão para aquele que transpassaram. E por que a raiz bíblica? Porque no grego, epsontai, tem que olhar para aquele que transpassaram. Não há opção, vocês entendem? Tem que olhar. O texto termina assim, copiando uma profecia de Zacarias. Olharão para aquele que transpassaram, não é um olhar só de relance. A gente olha de relance, até porque olha que cruz bonitinha, que cruz bem feita, que cruz bem cuidada. Mas na verdade não era assim. Era um verme, não um homem, diz a palavra. Jesus estava desfigurado na cruz, Jesus estava uma chaga só. Olha do que Jesus morreu. Causa da morte de Jesus: parada cardíaca e respiratória, em razão de choque traumático e hipovolêmico, resultado da flagelação e da crucifixão. O que é choque traumático? É isso mesmo que você pensou. Jesus era um trauma só, Jesus estava todo quebrado, ossos quebrados, nervos rasgados, nervos rompidos. Jesus estava uma ferida só, ele era uma febre só. A gente fura o pé com um prego, já não consegue andar de dor. Jesus era uma chaga só, ele era uma ferida humana. E choque hipovolêmico. Hipovolêmico tem a ver com o volume de sangue e água no organismo. Jesus estava esgotado. É bonito quando o autor vai descrevendo que Jesus perdeu muito sangue até chegar na cruz. Por isso que ele vai morrer. Por isso que acelera a questão pulmonar. Por isso que o coração não aguenta. Porque o sangue, ele perdeu todo o sangue. E esse momento que o Padre Léo nos chama a contemplar o Cristo rasgado na cruz, o que diz a palavra em João 19? Quando rasgou, saiu sangue e água. A última gota de sangue e água, onde a igreja viu o nascimento da igreja e dos sacramentos. O verdadeiro batismo no Espírito, o Padre Léo insiste nisso. Olha, preste atenção, família Betânia. O verdadeiro batismo no Espírito para nós, espiritualidade do coração de Jesus, se dá no alto da cruz, quando Jesus entrega o Espírito, quando jorra do coração de Cristo sangue e água. Essa água é a água viva do Espírito que jorra para nos batizar, para nos encher, para nos fazer viver de fato untados. O nome do Espírito Santo é unção, para nós nos fazer viver untados no Espírito Santo e assim correspondermos àquilo que Deus pede de nós. No ano do Espírito é preciso se colocar debaixo da cruz para deixar que a água viva do Espírito tome você, que a água da vida viva do Espírito te encharque debaixo da cruz de Cristo. E você se torne homem novo, mulher nova, cheia do Espírito, com seus dons, com seus talentos, com seus carismas.
cheio dos carismas do Espírito. Nós precisamos de Betânia de quem pregue. Nós precisamos de Betânia de quem console. Nós precisamos de Betânia de quem acolha. Nós precisamos em Betânia de quem tenha o dom de cura. Nós precisamos em Betânia de quem tem o dom da revelação. Nós precisamos em Betânia de quem tem o dom da profecia. Nós precisamos em Betânia de quem tem o dom do ensino, que também é promessa do Espírito Santo, portanto, de formadores e formadoras. Nós precisamos do Espírito Santo para poder rezar como convém, para ter coragem de colocar a mão no filho de Betânia e rezar e clamar pela libertação dele, na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, mandar embora, expulsar o demônio, exorcizar em nome de Jesus. Nós precisamos dessa autoridade que vem da cruz de Cristo. Mas é preciso olhar. Olharão para aquele que transpassaram. Tem que olhar para aquele que transpassaram. E aí, Padre Léo nos ensina que é preciso contemplar e experienciar o que biblicamente encontramos na cruz em João 19, destacando o momento do coração rasgado. João 19, 34. Na certeza de que olharão para aquele que transpassaram. João 19, 37. Necessitamos olhar para o coração transpassado, pois é nele que nós encontramos o amor acolhedor que somos chamados a ser e viver. Amor acolhedor capaz de nos transformar. E nesse amor acolhedor, encontrar o Cristo desfigurado que chega em Betânia. Aqui está o segredo da nossa espiritualidade. Aqui está porque nós fazemos o que fazemos. E digo para você, trabalhamos muito, mas ainda é pouco. Trabalhamos muito, mas ainda é pouco. Pouco em vista de tudo que o Senhor fez por nós na cruz. Recomendo, por fim, algo que era muito caro ao Padre Léo, que você escute no dia de hoje, não só agora conosco, mas ao longo do dia. Ninguém te ama como eu. Através dessa música, muitas vezes o Padre Léo nos levou a refletir e rezar o mistério da cruz. O mistério do silêncio de Deus na sexta-feira maior, na sexta-feira da paixão. O silêncio que toma conta da terra, o silêncio que toma conta desse dia, o silêncio que estará presente na oração litúrgica das 3 horas da tarde, das 15 horas, na hora da misericórdia. O silêncio que deve tomar o nosso terço da misericórdia. Refletir e rezar este mistério, reforçando que, ao experienciarmos com profundidade a cruz de Cristo, algo muda no nosso coração. Ao experienciarmos com profundidade a cruz de Cristo, algo se transforma em nós. Porque, Padre Léo responde, o amor é a única força capaz de transformar alguém. Até você. Até você. Feche os seus olhos um minuto e vamos rezar um pouco essa canção. Quero terminar com ela. Nessa primeira sexta-feira feliz. Feliz porque do Espírito. Feliz porque a nossa redenção está aqui, nessa cruz. Se Deus quiser, e Ele quer, que contemplando a cruz de Cristo, Deus suscite na nossa família Betânia novas Margaridas Maria, novas Faustinas Kowalska, novos Padres Deons, novos Padres Léo, novos homens e mulheres que, capazes de contemplar o coração de Jesus, transbordam em amor acolhedor nesse mundo que precisa tanto
nesse mundo de tanto sofrimento, de tanta miséria, de tanta dor, de tanto pecado, de tanta situação difícil, de tanta quebra, de tanta barbárie. Vivemos num tempo onde um livro famoso da filósofa Hannah Arendt, se alguém quiser saber mais sobre Hannah Arendt, pergunta para o PC. O PC é meio aí especialista em Hannah Arendt. E Hannah Arendt tem um livro que eu gosto muito, chamado A Banalização do Mal. Olhando, ela participou na Suíça, acho que foi na Suíça ou na Noruega, do julgamento de alguns nazistas. E o que mais chamou a atenção dela era o quanto o mal tinha tomado conta do coração daqueles homens. Eles falavam das barbaridades, das atrocidades que faziam na Segunda Guerra, que faziam com os povos nos campos de concentração, sobretudo com os judeus, e falavam como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se aquilo fosse normal. E quando alguma coisa pesava, eles diziam, eu simplesmente cumpri ordem, era para fazer, e fui lá e fiz. A banalização do mal. Isso acontece quando a dor passa pelos nossos olhos como se fosse algo corriqueiro. Isso acontece quando nós não reconhecemos Jesus crucificado numa criança passando fome, num sinal das grandes cidades. Quando a gente passa perto de uma Cracolândia e fecha os olhos como se não tivesse nada a ver com você. Quando a gente fica sabendo pela televisão que alguém passa fome e só diz assim, alguém tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer alguma coisa, de direita ou de esquerda. A banalização, ela está presente quando nós somos capazes de fazer lá fora, mas não somos capazes de fazer pelo nosso irmão que está aí na mesma família, que está dentro da nossa casa, que está do nosso lado, quando fechamos os olhos ao esposo, à esposa, ao filho, à filha, ao pai, à mãe. Quantos pais e mães jogados em asilos porque filhos não se compadecem mais e acham normal. Quanta gente com necessidade hoje. Papa Francisco chama isso de globalização da indiferença. Da indiferença. E o único antídoto é cruz. Amor misericordioso. Sabe por quê? Porque foi por você, foi por amor. Jesus Cristo não foi crucificado. Ele deixou-se crucificar. Por amor. Por amor. Feche os seus olhos e reze conosco. Que pela intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, que amava tanto essa canção, que gostava tanto dessa canção, que você possa ter uma santa sexta-feira santa, uma santa primeira sexta-feira, e à luz desse amor incondicional, você se sinta tão profundamente amado por Deus, que você derrame amor por onde você passar. Que bom se você pudesse abraçar-se aos pés da cruz. Que bom se você pudesse, como Maria, o discípulo amado, Maria Madalena, a outra Maria, mulher de Cleofas, estar de pé junto da cruz, deixando-se tocar, banhar no sangue do Redentor. E é isso que eu quero pedir, encerrando esse nosso momento,
Que o sangue do Redentor, que desce dessa cruz, nessa primeira sexta-feira santa, alcance a sua casa, a sua família, o seu coração, mas alcance sobretudo hoje a sua vocação, família Betânia. As vocações, Betânia, que virão através do seu testemunho de amor. Sempre me pergunto o quanto os meus pecados impedem muitas vezes que outros se encantem pelo chamado que Deus tem para nós, pela missão que Deus tem para nós. O mundo tem necessidade do carisma de Betânia exatamente por isso, porque esse amor acolhedor que brota dessa paixão, morte, tem o poder de fazer ressuscitar. Não para na cruz, pelo contrário. Tira do túmulo, como fez com Lázaro. Equilibra e dá vida plena, como fez com Marta. E renova a vida, como fez com Maria. E faz o mesmo conosco. O mundo tem necessidade, diante do caminhar do mal, do crescer desse mal banalizado que a gente vive hoje, que a gente possa oferecer o antídoto, o coração de Jesus, o coração rasgado de Jesus. Olhe para a cruz. A todos vocês, uma santa sexta-feira santa. Primeira sexta-feira do mês. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, e de Nossa Senhora, que ficou de pé junto da cruz, desça sobre você, sobre nossa família Betânia, sobre os nossos recantos, sobre as vocações, sobre a sua vocação, esse Deus que tanto nos ama. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.